As Olimpíadas de 2021 estão rolando na maior cidade do mundo, se tratando de população, que é Tóquio. Ao todo, a cidade abriga nada menos que 37 milhões de habitantes. Já o país como um todo, o Japão, não está em primeiro lugar, em relação à população, né? Em relação às medalhas, ele está lá em cima. Mas também opera entre os países com maior população do mundo, na 11ª colocação com 126 milhões de pessoas. E toda essa galera mora num país que é menor que o estado de Minas Gerais em extensão territorial. Além disso, o Japão é um país insular, ou seja, todo o seu território está inserido num conjunto de ilhas que está localizado no Oceano Pacífico, lá no continente asiático. Bom, você deve estar pensando, é longe, né? E a resposta é não, não é longe, é muito longe, é longe demais. Para você ter uma noção da distância, são 12 fuso horários de diferença entre o Brasil e o Japão. É por isso que você está tendo que acordar de madrugada para assistir os jogos que lá estão passando de dia. Por exemplo, nas aberturas, aqui no Brasil nós assistimos às 8 da manhã e lá em Tóquio estava ocorrendo às 8 da noite. Isso tudo acontece porque no Japão ele está localizado no extremo leste. Por isso o apelido Terra do Sol Nascente, porque segundo o mapa, lá seria um dos primeiros lugares do mundo a ver o sol nascer. Inclusive, a bolinha vermelha da bandeira japonesa faz referência a essa Terra do Sol Nascente. E se você está acompanhando os stories dos atletas olímpicos lá em Tóquio, você deve estar percebendo algumas coisas que são próprias da cultura japonesa. Temos um exemplo muito bem conhecido, não só por nós brasileiros, mas pelo mundo todo, graças à globalização, que é o consumo de frutos do mar, tais como sushi, salmão, lula, dentre outros. Bem, como a gente disse, o Japão é um país insular, então não é de se espantar que uma das principais fontes de subsistência da população venha da pesca. Já outras culinárias, outros tipos de pratos causam ainda uma estranheza para brasileiros, como por exemplo o uso de arroz para sobremesas, em doces, até no café da manhã. Isso acontece, né? O arroz está presente em tantos pratos assim porque ele está presente, ele está intimamente ligado ao espaço geográfico do Japão. Isso tudo porque o cultivo do arroz no Japão data de muito tempo. Muito tempo. E muito tempo demais. Tipo, sei lá, desde antes do início da quarentena. Tô brincando, foi bem mais tempo do que isso. Tipo uma atividade milenar. Alguns estudiosos estimam que eles tenham chegado à ilha através dos Isiaios, etnia que saiu do continente asiático e chegou à ilha há milhares de anos. Os Iaios têm como característica facial principal a chamada dobra epicântica, que é o olho puxado. Eles começaram a povoar a ilha junto com outras etnias que já moravam lá e a partir daí iniciaram o cultivo de arroz, o que fez com que tudo mudasse naquele território. Foi através do cultivo de arroz que começaram a nascer diferentes territórios feudais no Japão, o que estruturou o nascimento de clãs para cada um controlar a sua terra. O excedente de arroz possibilitou ao dono dessas terras o comércio de cobre e bronze, além de outras mercadorias com o pessoal do continente. E aí, gente, o arroz ele viu várias coisas acontecerem no Japão, como por exemplo as batalhas entre várias etnias para tomar o controle sobre o arquipélago japonês. Viu o poder do território aos poucos se concentrar na mão do clã Shogun, ou Zogun, não sei como se pronuncia. Viu a sociedade se estruturar numa complexa hierarquia de relações de poder, onde existiam os domiês, que controlavam grandes porções de fazendas e seus habitantes. Ele viu também o nascimento dos samurais, que era uma classe de guerreiros que também eram proprietários de territórios subordinados aos domiês. Viu a chegada do budismo, e este exerceu uma forte influência na religião e na cultura japonesa. Viu a população crescer numa velocidade absurda. Viu também o Império Mongol tentar invadir o Japão, mas não conseguir. Viu também os primeiros ocidentais terem contato com a ilha no século XVI e com isso a chegada de mais uma religião, o cristianismo. Depois observou o cristianismo sendo proibido no Japão, os ocidentais sendo expulsos e o Japão se tornando um pouco mais isolado até o século XIX. Neste século, os japoneses foram forçados pelos americanos a negociar com o Ocidente e a influenciar no renascimento Meiji. Neste período, os shoguns perdem enfim o controle político do território, que passa a ficar concentrado nas mãos do imperador sob a influência de outros clãs. E o produto disso é uma ocidentalização em vários aspectos no Japão.
uma constituição, o nascimento de um exército nacional, não mais dividido em territórios feudais, com os seus samurais, a chegada das indústrias, a segunda revolução industrial e o desenvolvimento do capitalismo, que vai levar o Império Japonês a buscar expandir o seu mercado e controlar outras reservas de recursos naturais. E aí, os japoneses retornam ao continente asiático, agora na intenção de expandir as suas terras além das ilhas. É aí que começa o embate com países como a China e a Coreia. Bom, você já deve ter ouvido falar que esses dois países não são muito fãs do Japão. Isso se dá muito por esse período em que o país buscou expandir suas terras, e nesse momento cometeu atrocidade tanto com os chineses quanto com coreanos. A questão é que para muitos esse passado já foi superado. As autoridades japonesas reconhecem os erros cometidos no passado e isso pode ser enxergado como uma homenagem à Grande Coreia, quer dizer, para a Coreia do Sul, feita nas aberturas da Olimpíada. E aí, voltando, todo aquele rolê de expansão do território japonês se intensificou um pouco antes e terminou junto com o fim da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, o território se reestrutura com a ajuda do financiamento de algumas potências ocidentais e passa a adotar uma diplomacia maior em relação ao continente asiático. É nesse processo que aquelas famílias que começaram a exercer uma influência no renascimento Meiji, tais como a Mitsubishi, a Nissan, a Kawasaki, junto com outras indústrias de grande influência econômica no Japão, começam também a desenvolver relações industriais no país. O Japão cria um modelo de acumulação flexível e em pouco tempo ganha o status de uma das maiores potências econômicas do mundo. Hoje é um dos países mais influentes tecnologicamente no mundo, montou uma infraestrutura que é capaz de suportar os constantes terremotos presentes nessa região, devido a estar localizado próximo à zona de convergência entre duas placas, e também possibilitou uma estrutura que nós podemos ver durante as Olimpíadas. Bom, galera, é isso. Aqui a gente tentou resumir um pouco de como foi que se construiu o espaço geográfico do Japão e falar um pouco sobre a história dele também. É lógico, devido ao tempo que a gente tem aqui, a gente não pode entrar em muitos detalhes sobre a história do povo ou sobre até algumas coisas relacionadas à revolta da população em relação à realização das Olimpíadas no Japão. Mas isso e outras coisas a gente vai abordar nas nossas outras redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook. Então se liguem nessas redes sociais, não se esqueçam de nos curtir, nos acompanhar lá também. Curtam esse vídeo, se inscrevam, compartilhem com os amigos se vocês acharem que o nosso conteúdo merece o compartilhamento de vocês. E é isso. Muito obrigada.